Oi, oi, meus picturescos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer aqui em primeira mão para vocês aqui no Brasil o único canal que tem um vídeo sobre o documentário Dream On, Silly Dreamer, dirigido, escrito e editado pelo Dan Lund, que é um documentário que conta a época, uma das épocas mais turbulentas dos estúdios da Disney, porque nessa época eles demitiram mais da metade dos seus animadores 2D por conta da animação 3D tá entrando numa fase muito boa aí de filmes e de jogos e tudo que é mais, e eles decidiram que a melhor ideia era demitir todo mundo que não fazia mais sentido dentro do estúdio e trazer pessoas que tinham conhecimento dessa área, tais como aí a compra que eles tinham feito da Pixar na mesma época, e trazer totalmente os seus filmes aí em 3D, como A Família do Futuro e o Bolt nessa época. Tradução livre aqui do Dream On, Silly Dreamer fica Sonhe, Sonhador Tolo, que basicamente significava o pessoal da Disney Animation aí que sonhava em trabalhar nos estúdios, e eles conseguiram os empregos deles, e eles contam aí de cara lavada alguns animadores famosos aí do estúdio, tal como o Andrés Deja, que é um dos meus animadores que é um dos meus animadores favoritos, porque ele animou simplesmente uns vilões aí quaisquer, como o Scar, o Jafar, o Gaston, que não é uma personagem vilanesca, mas é a Lilo de Lilo e Stitch. Esses animadores contam aí desde o começo do documentário aí, ele retrata o estúdio como ele estava de 1989 até 2002, quando foi o anúncio final aí da animação tradicional no estúdio, e curiosamente eles ainda estavam com filmes em produção, tais como O Planeta do Tesouro, que ia estrear no mesmo ano, Lilo e Stitch também estreou no mesmo ano, e em 2003 ia lançar Irmão Urso, e em 2004 o nosso último filme de animação 2D, que foi Nem que a Vaca Tussa. Vale salientar que eu sei que em 2009 foi lançada a animação da Princesa e o Sapo, que o Roy Disney voltou aí para os estúdios e trouxe ela de volta. E em 2011 a gente também teve o Winnie the Pooh, que foi de fato a última animação 2D dos estúdios de animação da Disney, e eles nunca mais fizeram aí nenhum filme de animação tradicionalmente animado. Mas falando sobre o documentário, eles contam que no começo tava todo mundo aí super empolgado com as novas animações que a Disney tava produzindo, porque era uma nova era e o estúdio tava ganhando milhões e milhões de dólares com os filmes, o merchandising, animações, as suas músicas indo pra Broadway e chamando gente famosa aí pra poder cantar e dublar nas animações, como o Elton John, o Sting na época. E esses animadores que foram aí convidados para dar depoimento aí na época do documentário, eles dizem que o pessoal andava muito estressado, e também por outros documentários aí que a gente via aí, que o Acordando a Bela Adormecida, que é um documentário que eu vi recentemente, muitos animadores estavam com síndrome do carpo por fazer movimentos repetitivos de animação e ficar mexendo muito com a mão fechada, e eles não tinham tempo para poder ter uma vida, eles não tinham tempo para criar seus filhos, para lavar suas roupas, para poder se divertirem e se desvencilhar aí desse mundo, se desvincular aí desse mundo de animação da Disney. O pessoal não tinha tempo para ter sua própria vida, enquanto os executivos aí estavam nadando em dinheiro e sambando aí no estresse dos animadores que estavam pagando pelo pato que esses executivos estavam colocando em cima deles. Era muita pressão no estúdio, o pessoal ficava de 7 dias na semana fazendo horário extra e às vezes trabalhando no sábado e também até nos domingos, ficavam de madrugada, mal dormiam e comiam direito, então era um trabalho muito estressante. Mas eles dizem sempre aí no documentário que, apesar disso tudo, eles estavam sendo pagos para fazer uma coisa que era o sonho deles, e uma coisa que pouca gente nessa vida tem a oportunidade de dizer, que é ser paga por uma coisa que ama fazer. E eles literalmente sentavam e desenhavam, e eles eram pagos por isso, eles dizem isso lá. Eles gostavam muito disso, apesar de todo o estresse e comprometimento que eles tinham que ter aí com os filmes da Disney.
E nessa época eles tinham sido realocados em trailers e em uma construção aí precária do estúdio. O pessoal não tinha uma estrutura aí para animação. Então foi aí que eles decidiram anunciar, e o Peter Schneider anunciar a construção de um novo prédio aí de animação da Disney, que é o que a gente conhece hoje lá em Burbank, na Califórnia, que ele continua lá até hoje, que é esse aí do chapéuzão do Mickey, bem chique. E o pessoal começou a ser muito mais bem pago e ser prestigiado e reconhecido nas ruas. O pessoal queria saber como que era trabalhar lá na Disney. E o pessoal tava ganhando, e eles estavam ganhando muito bem. Eles ficavam em choque. Inclusive teve um animador aí que eu ri muito, tadinho. Eu fiquei com dó, porque ele diz lá que ele ficou tanto em choque, porque o dinheiro era tão alto que eles estavam sendo pagos, que ele resolveu comprar uma casa. Ele comprou um carro com medo de ter que devolver o dinheiro depois para eles. Então é muito triste essa situação, porque o pessoal estava sendo muito desvalorizado e de repente eles começaram a ser valorizados e serem prestigiados, e eles recebiam chapéus de animações, recebiam jaquetas e recebiam cópias de filmes, sei lá mais o que, eles recebiam muita coisa. E isso na época que eles não estavam recebendo bem, eles recebiam esse tipo de coisa até eles começarem a ser bem pagos e serem realocados no novo estúdio aí. Só que nem tudo ia bem como eles desconfiavam que não estava. Nessa época que eles construíram o novo prédio de animação aí da Disney, tinha muito mais gente que não fazia parte aí dos filmes, como os executivos, pessoas que não foram formadas em animação, não tinham conhecimento nessa área de storytelling e não tinham conhecimento de basicamente nada que fazia a estrutura de um filme, fazia um filme acontecer. Os filmes da Renascença fizeram muito sucesso, um sucesso que eles não esperavam que ia dar. E foi aí então que os executivos resolveram fazer sequências dessas animações. E os animadores originais, as pessoas que eram envolvidas nesses projetos, não puderam trabalhar neles, porque eles estavam sendo desenvolvidos em outra parte, na Disney Toon, que a gente conhece aí por ter feito as sequências direto para DVD, que nem essa que eu tô dizendo para vocês agora, filmes como os da Tinkerbell, e também uma continuação, uma prequel aí, para falar a verdade, de Branca de Neve, que ia ser focada nos anões. Mas enfim, o estúdio foi fechado em 2018 e desde então nunca mais se ouviu falar nada dele, e também não salvaram nenhum projeto de lá. E eles estavam fazendo sequências animadas diretos para DVD com baixo orçamento, uma animação horrorosa. E o mais importante, esse pessoal não estava sendo envolvido na produção do filme, tal como na animação também, então gerou um caos. Todo mundo que abordava esses animadores aí diziam que eu não gostei muito de Aladdin 2, e um animador aí do documentário, ele chega até a comentar que Aladdin 2? Eles nem sequer sabiam que isso estava acontecendo, eles não tinham consciência dessas continuações. E eles foram saturando isso no mercado, foram panfletando tanto essas continuações direto para vídeo e enchendo tanto a mídia com essas baboseiras aí que eles estavam fazendo, e sequências que a gente nem chegou a ver, como a sequência de Hércules, Dumbo, Aristogatas e também uma de Branca de Neve, porque o pessoal tava começando a confundir a Disney Animation, os filmes que eles haviam visto, com aquelas sequências horrorosas em vídeo. As músicas não eram boas, nada daquilo era bom, e o pessoal não queria mais ver alguma coisa que saísse da Disney, porque aqueles filmes estavam manchando a imagem que eles tinham dos originais, que eram muito bons, e também de filmes que não tinham nem nada a ver aí com a renascença da Disney, porque estavam mexendo com sequências de filmes que tinham feito fama antes mesmo da renascença. No one seemed to speak of pencils anymore. It was all about digital. What's digital? Então foi que um belo dia, em 25 de março de 2002, eles resolveram reunir uma parte aí do setor de animação lá dos estúdios da Disney, e eles disseram que as pessoas não queriam mais ver animações 2D, isso os engravatados dizendo aí pro pessoal da animação
que eles iam trabalhar agora só com filmes totalmente em 3D, porque era o que o público queria ver. Então, esses malditos fizeram o que fizeram aí com os filmes direto para vídeo, as divulgações aí para todo lado e queriam colocar a culpa na animação 2D como se o problema fosse dela, uma forma de arte que estava datada, que ninguém mais queria assistir e que os jovens só se preocupavam agora com o 3D que estava chegando aí no mercado e todo mundo só queria ver animação computadorizada e não queriam mais saber de animação desenhada, sendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então eles cortaram metade do pessoal que trabalhava nessas animações e eles ficaram estarrecidos. O pessoal conta que não queria acreditar que isso estava acontecendo. Eles deixaram seus lápis de lado, se olharam e disseram: tudo que é bom um dia acaba. E logo após a demissão de todo esse pessoal aí lá do estúdio de Burbank, na Califórnia, a Disney fechou os seus estúdios de animação em Paris, Tóquio e em Orlando também. É tão triste pensar que por culpa da cegueira dos executivos por dinheiro, como a gente bem sabe aí que o nosso mundo ele se movimenta pelo dinheiro, mas a cegueira que esse pessoal teve tanto em fazer sucesso e querer replicar o sucesso e continuar essas histórias, e um dos principais fatores que fizeram contribuir aí com a morte do 2D foi que quando eles fizeram essa nova construção aí dos estúdios de animação da Disney, uma pessoa já não era mais bem-vinda nesse lugar. O Jeffrey Katzenberg, que estava cuidando aí da Disney Animation na época, o Jeffrey Katzenberg, ele estava aí só abaixo do Michael Eisner na época, porque o Frank Welsh tinha acabado de falecer, então ele tinha se oferecido bem na mesma hora que o cara tinha morrido para poder ficar com o cargo dele, e deu muita merda na hora e ele acabou pedindo demissão. Foi aí que ele abriu a DreamWorks e fez um filme chamado Shrek, onde ele usou computação gráfica e destilou todo o seu ódio aí em cima da Disney e a sua forma de contar uma história. E eu vou recomendar o vídeo da Fernanda Schmoltz, uma colega minha, que ela conta aí sobre a história aí que o Shrek fez na época, em como que o Jeffrey Katzenberg queria destruir a Disney a todo custo. Então eu recomendo que depois desse vídeo aqui vocês deem uma passada lá no vídeo da Fernanda para poder entender um pouquinho mais dessa treta. Eu não posso deixar de pensar nesse pessoal que tava fazendo o que eu mais quero fazer na vida, que é trabalhar com animação e trabalhar com desenhos e personagens. É tão triste pensar que essa mídia, que é tão singular, que ela tem uma beleza da forma dela, como o 3D nenhum pode moldar, stop motion nenhum pode moldar, uma forma de arte que nunca vai estar datada, diferente do 3D, foi colocada toda a culpa e esse pessoal teve que pagar. As pessoas que fizeram os filmes que a gente mais ama, os filmes que a gente mais prestigia até hoje, eles são lembrados até hoje, principalmente por essas máquinas aí que não deixaram de serem feitas em 3D, os live actions. Eles estão sendo feitos aí por um único motivo: dinheiro. Eles estão replicando da mesma forma que eles faziam na época o sucesso deles, direto para DVD, e hoje em dia com um pouquinho de dinheiro a mais, mas com a mesma podridão de sempre aí nesses live actions, simplesmente para manipular a nostalgia do pessoal e fazer eles pagarem mais ainda e eles contemplarem toda a tecnologia aí colocada nesses filmes e esquecerem que o que importa é a mensagem que está sendo passada e a forma que ela está sendo passada. É tão triste pensar que uma forma de animação que poderia estar aí até hoje nesse estúdio, que a gente espera que esteja voltando aí com o lançamento de Wish e aí com a nova gestão aí da Jennifer Lee. O pessoal fez ano passado eles fizeram um projeto aí para formar novos animadores, para eles serem treinados aí por lendas dos estúdios como Mark Rain e o Eric Goldberg também, que foram responsáveis por muitos personagens aí da era da Renascença. Eles estão treinando uma nova equipe de animação e eu espero muito que isso seja para novos filmes de animação, porque ela pode muito bem coexistir com 3D.
Muita gente pede hoje em dia, eles perguntam muito isso pra eles. Ela não precisa morrer para dar espaço para outra. Tem espaço para cada forma de fazer uma boa história. E eu fico muito triste por esse pessoal que era tão cheio de paixão, se dedicavam tanto e até mais do que eles deveriam se dedicar para fazer história. We're being run by people who don't love the business. They don't love Disney. It's heartbreaking. And it's heartbreaking. I mean, it's such a beautiful medium, and there's so much more we could have done with it. And the history of it, you know, with like Dumbo, and I mean, to this day, like, I think the most beautiful moment in any movie is when Dumbo is being crushed by his mother when she's being locked up and she's singing the little song to him, you know, Baby Mine. I can't see that as being an art form that's dead, you know? I see it as an art form that, you know, always should be, because it's not the same doing it on a computer. It's just, you know, when you draw something out, there's just so much more you put into those drawings. Disney is also now doing CG movies. Nobody seems to, oh, okay, that's interesting, but when you tell them there might not be movies like Jungle Book and Lion King and Little Mermaid anymore, they look at you in disbelief. No, they wouldn't do that. Well, I feel really sad because for the first time it doesn't look good to me. I will do everything in my power to never go to the real world. Well, it's still the best job in the world for me. And how many times have people said it? I get paid to sit down and draw. You know, how many people can say that? You know, that they sit down and do all day what they want to do, what they love to do. So sometimes I have to keep that in mind and be grateful for what I have had. And okay, we don't know where it's going, even though I think it's going to come back. I remember I was at the Oscar party with Andreas, and I just looked at him and I said, you know, Andreas, I go, I'm really going to miss you and I'm really going to miss this, but, you know, for 10 years there we had like a really great run. And he just looked at me and he just started crying. And I was just like, oh my God, you know, it's going to be over. E é por essas lendas que eu venho aqui apresentar esse documentário Dream On, Silly Dreamer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram do documentário também, eu recomendo que vocês procurem ele aí na internet, porque ele não está disponível mais aqui no YouTube, é bem complicado de achar ele, mas eu trouxe o máximo que eu pude aqui da minha visão desse documentário para vocês, de como foi turbulenta essa era aí da Disney, da era de experimentação, de demitirem os seus animadores para dar espaço aí para animação computadorizada. E se vocês tiverem outro documentário aí que vocês querem que eu faça vídeo, que vocês quiserem que eu faça vídeo, comentem aí embaixo, comentem aí o que vocês acharam desse documentário, as suas expectativas para novas animações 2D no estúdio, e o que vocês acham aí dessa treta toda envolvendo animação 2D e 3D. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo para todos vocês e fui!